E eu queria compartilhar uma das lições mais preciosas que Deus já me ensinou, mas esta lição veio de uma das experiências mais dolorosas que eu já passei na minha vida. Quando nós estávamos no Brasil uns 10 anos, eu passei por uma profunda depressão. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas é horrível, hein? E eu não queria sair da cama, a gente tinha 2 meninas pequenas, e era difícil cuidar delas, era difícil fazer decisões. Eu poderia estar no lugar mais, assim, numa festa, onde as pessoas estavam rindo e contando piadas, e com as pessoas que mais amava, mas mesmo assim eu estava super triste, só conseguia chorar. E você pode perguntar, porque eu era missionária, eu estava onde eu queria estar, fazendo o que eu queria fazer, com um marido que me amava muito, e como eu falei, as 2 meninas, não tinha reclamação na minha vida, a não ser essa depressão. E a gente pergunta, uma pessoa que conhece Jesus como Salvador pode ficar deprimido? A alegria do Senhor é a nossa força, hein? E parece que a gente é uma péssima propaganda para o Evangelho. Como é que vai falar da alegria do Senhor quando só consegue chorar? E a gente vê pessoas na Bíblia que passaram por experiências semelhantes. O Davi, alguns dos salmos, a gente vê que ele estava muito deprimido. E o Elias, depois daquela vitória que ele teve, lembra que ele caiu numa profunda depressão. E o salmista, que escreveu os Salmos 42 e 43, a gente vê que ele teve uma experiência bem parecida com a minha. Ele identificou comigo. Ele fala no Salmo 42, não vou ler os salmos todos, só vou ler alguns versículos. Versículo 1 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Não é isso que as pessoas falam? Onde está teu Deus agora, que você precisa dele? E depois lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele liderava o louvor e agora estava lá embaixo, já não conseguia assim ter a alegria. E ele pergunta 3 vezes nesses 2 salmos, ele pergunta a mesma coisa: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ainda o louvarei. No momento é difícil, mas ainda o louvarei. E ele fala no versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. E no versículo 7, um abismo chama outro abismo. Começa com depressão e depois, se a pessoa continuar deprimida, os amigos vão embora, o casamento começa a sofrer. E então, muitas outras coisas vão acontecendo por causa daquela depressão. Então, aqui nesses salmos, o salmista está perguntando a mesma coisa que eu perguntei quando eu passei pela depressão. Por quê? Por quê? Essa era a minha oração durante aquele tempo que eu fiquei deprimida. Por que, Senhor? Por quê? Às vezes é fácil entender por que alguém fica deprimido, não é? Quando perde um ente querido, quando passa pelo processo de um divórcio, ou uma rejeição,
alguma coisa assim, a gente entende por causa das circunstâncias. Hein? Mas eu não tinha nenhuma circunstância assim ruim na minha vida. Eu estava assim, como eu falei, onde eu queria estar com as pessoas que eu mais amava. Às vezes, a gente vê que pessoas passam por depressão por causa de um trauma no passado. Eles foram criados assim, sem amor, ou tiveram abusos de vários tipos durante a infância. Mas eu tive uma infância extremamente feliz. E eu não vi uma maneira de culpar os meus pais pela minha depressão. E eu acho importante falar isso porque eu acho que às vezes quando temos alguém na nossa família que fica deprimido e a gente não sabe por quê, nós ficamos pensando, será que faltou alguma coisa? Será que faltou amor? Será que a gente fez alguma coisa que não devia ter feito? Mas eu não vi uma maneira. Eu tive uma infância muito feliz. Meus pais assim aceitaram Jesus como Salvador quando eu era pequena. Eu era criado na igreja. A gente morava numa baía do Oceano Pacífico. Meus irmãos e eu passeávamos de barco para todo lugar. Né? Então, não era por causa disso. Eu sou enfermeira formada. E eu sei que existem muitas causas físicas pela depressão. A própria depressão tem uma explicação fisiológica, que vai faltando um químico no cérebro, que às vezes precisa ser reposto. Né? Então, mas eu acho que é importante ir para o médico que vai olhar tudo. Né? Porque, às vezes, o médico simplesmente dá um medicamento para a depressão e a pessoa continua tomando pela vida toda. No meu caso, depois de um ano e meio, a depressão foi embora e nunca mais voltou. Né? E eu não sei até hoje a causa da minha depressão. Eu sei o que Deus me ensinou durante aquele tempo. Né? Naquela época que eu fiquei deprimida, não tinha os antidepressivos que tem hoje. Mas eu sei que aqueles que tem hoje pode ter também muitas contraindicações, né? E muitos problemas. Então, se a gente fica doente, a gente toma remédio. Né? Vamos tomar o que o médico receita. Mas há muitas causas físicas pela depressão. Pode ser uma alergia, pode ser problema de tiroide. A mulher assim que depois do nascimento de um nenê, a gente sabe que às vezes fica com depressão pós-parto. A mulher que passa pela menopausa. Geralmente as pessoas acham que depressão é mais doença de mulher, mas se o homem perde o emprego, parece que perde a sua identidade. É muito fácil o homem ficar deprimido, se isso acontecer, se ele não tem... Se perde assim financeiramente, não tem como sustentar a sua família, ele pode ficar deprimido também. Tinha pessoas que culpavam o meu marido, porque foi na época de um grupo chamado Vencedores por Cristo, né? E ele viajava muito com as equipes, e eu ficava em casa com as meninas, que eram pequenininhas, né? Mas eu fiquei tão brava com essas pessoas, porque de todas as pessoas ao meu redor, quem me mais deu apoio foi o meu marido. E eu reconheço até hoje a importância do apoio dele. Que ele falou, olha, porque eu pensei, se eu continuar assim, quem sabe que a gente vai ter que voltar para o nosso país, hein? Que ele vai ter que deixar o ministério, porque não dá para ter uma esposa que não sai da cama. E ele já tirou esse peso dos meus ombros. Ele falou, olha, o importante para mim é você melhorar. A gente vai fazer o que for preciso, hein? Que você é muito importante para mim. E pessoas que passam por depressão precisam muito do apoio dos queridos. E não é fácil apoiar uma pessoa deprimida, mas é muito necessário. E como a gente, assim,
encontrava com pessoas na igreja, tinha sempre aquela resposta: você precisa orar mais, precisa ler a Bíblia mais. E eu reconheci que eu havia dado esse mesmo tipo de resposta para outras pessoas, senão não ajudou muito. De fato, no começo daquele ano, eu estava lendo muitos livros sobre como praticar a presença de Deus. E livros do Tozer, A.W. Tozer, não sei se já leram, livros sobre conhecer o nosso Deus. E minha oração para aquele ano foi: esse ano eu quero conhecer o meu Deus como eu nunca conheci antes. E foi justamente naquele ano que eu passei por depressão. Eu falei: Senhor, parece que está cada vez mais longe de mim e eu queria conhecê-lo. Olhando para trás, eu vejo que foi o ano que eu mais conheci o meu Deus. Mas enquanto eu estava passando por aquilo, eu não senti a presença de Deus, eu senti longe dele. Tinha pessoas, como no Brasil tem muito ocultismo, tem pessoas que falam: deve ser um demônio. Se você vai falar uma coisa assim, precisa de muito discernimento, porque se falar e não é, a pessoa vai ficar ainda mais assustada. Pensar que o inimigo pode mexer com a cabeça desse jeito. Então, como eu falei, depois de um tempo, a minha depressão foi embora e nunca mais voltou. Eu sei que tem muitas depressões muito mais sérias do que a minha. Eu sei que tem muitas causas pela depressão, alguns que a gente nem entende. Mas eu me lembro que eu comecei a reconhecer que a depressão é debaixo de pressão. Depressão. É debaixo de pressão. E no meu caso, eu estava debaixo de pressão, mas não era uma pressão que a minha missão estava colocando sobre mim. Nós somos missionários. Não era uma pressão que minha família estava colocando sobre mim, e nem era uma pressão que Deus estava colocando sobre mim, mas era uma pressão que eu estava colocando sobre mim mesma. Eu achei que era muito difícil viver a vida cristã. Eu, queria ser a melhor mãe. A gente tinha adotado as 2 primeiras meninas. Eu queria ser a melhor esposa, a melhor missionária, e eu não estava conseguindo. E eu achei que era super difícil viver a vida cristã. Então, foi nesta época que Deus começou a me ensinar o que significa viver pela graça. Nós sabemos que a salvação é pela graça, que nós aceitamos a salvação pela fé pela graça mediante a fé. Mas viver a vida cristã, nós às vezes achamos que depende de nós, do nosso esforço. E não depende, é tudo pela graça. A gente começa pela graça e a gente continua sempre pela graça de Deus. Então eu comecei a viver cada dia levantando e dizendo: Senhor, me dê a força para viver a vida de hoje, dependendo dele, um dia de cada vez. E até hoje, é um dia de cada vez, dependendo da graça do Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito. Depressão toca corpo, alma e espírito. Aqui o salmista fala: porque está abatida a minha alma. E eu acho que essa expressão de alma abatida é uma boa definição da depressão. Nós ficamos de alma abatida. Mas qualquer que seja a causa da depressão, eu acho sempre é bom, uma boa dose da graça de Deus. Todos nós podemos sempre aprofundar na graça de Deus. O que é a graça? É alguma coisa que a gente não pode merecer ou pagar. Eu sabia que eu não podia merecer, mas eu acho que inconscientemente eu estava tentando pagar
por aquilo que Deus fez por mim. Deus não diz, eu amo você porque, ou eu amo você se, ou eu vou amar você quando. Ele diz, eu amo você, ponto final, e nada vai separar você do meu amor. Tem um versículo em 2 Coríntios 8:9 que diz, e conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então, a graça é abaixar para ajudar alguém. Seria, assim, uma rainha que desce da carruagem com todas as suas roupas bonitas para ajudar um mendigo fedido, imundo, criminoso. Só é graça porque a gente não merece. Se a gente merecesse, não seria graça, seria pagamento por serviços prestados. Mas é graça porque a gente não merece. Então, nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 2 e versículo 21. O Paulo fala aqui, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a vida cristã dependesse de nós, então Cristo morreu em vão. Ele não precisava, se a gente conseguisse viver a vida cristã pelo nosso próprio esforço, Cristo não precisava morrer. É porque a gente não consegue fazer sozinho, porque a gente não consegue, que a gente precisa de Jesus. E a gente sente a emoção do apóstolo Paulo nesse trecho, porque no versículo seguinte, capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, ele fala, Gálatas insensatos, parece que ele está querendo pegar aquele povo pelo pescoço, dar uma lição para eles, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Nós começamos pelo Espírito e continuamos pelo Espírito. Começamos pela graça e continuamos sempre pela graça. É heresia colocar ênfase naquilo que eu faço para Deus, em vez de colocar ênfase naquilo que Ele fez e está fazendo por mim e vai fazer por mim. Às vezes nós agimos como se fôssemos receber uma nota de Deus, um boletim, assim que chama o que você recebe na escola com todas as notas, é boletim aqui. E assim, porque sempre nós somos avaliados conforme o nosso desempenho. Então nós achamos que Deus é assim. Então nós achamos que Deus ia falar, olha, Judite, esse ano você faltou assim umas 4 vezes na reunião de oração, você assim sempre chegou atrasado na escola dominical, você gritou 103 vezes, perdeu a paciência com suas filhas, então sinto muito, eu vou ter que abaixar sua nota. Parece ridículo, mas às vezes nós agimos como se Deus fosse dar para nós uma nota todo ano da nossa espiritualidade, de o que nós conseguimos fazer. Então, é claro que quando a gente fala que não depende de nós, então tem aquelas pessoas que acham que a graça é barata. Então, posso fazer o que quiser, porque Deus vai me perdoar, depende da graça. E foi isso que aconteceu, assim, em Romanos, capítulo 20, Paulo falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você pode imaginar as pessoas ouvindo as palavras de Paulo iam pensar, então, quanto mais
eu pecar, mais Deus pode mostrar graça. Então, oba, vamos pecar bastante para que Deus possa mostrar bastante graça. E Paulo, já imaginando que eles iam pensar assim, ele fala aqui no começo do capítulo 6 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Nós só podemos entender o tamanho da graça de Deus quando nós reconhecemos a seriedade, o tamanho do nosso pecado. É porque o pecado é tão terrível e tão mortal que a graça é tão maravilhosa. Se eu achar que meu pecado é pequeno, eu aceitei Jesus como Salvador quando eu tinha 8 anos. E eu era uma boa menina. Com 12 anos eu já queria ser missionária. Eu sabia que era pecadora, mas aos meus olhos meu pecado era desse tamanho. E se nós achamos que nosso pecado é pequeno, nós vamos também achar que a graça de Deus é pequeno. Quando eu fiquei deprimida pela primeira vez, eu vi como meu coração é corrupto. E pela primeira vez eu chorei por causa do meu pecado. Eu vi o tamanho e eu vi o que Deus havia feito por mim. Eu gosto de ilustrar assim. Vamos dizer que você me convida para a sua casa para jantar. E quando eu vou, assim, lavar as minhas mãos, eu vejo um vidrinho de perfume francês. E eu não sou muito esperta, porque vocês vão sentir o cheiro do perfume, mas eu roubo um pouquinho do seu perfume, porque é um que eu sempre quis provar, mas nunca sobrou dinheiro para comprar, assim, quem sabe Chanel número 5, alguma coisa assim. Agora, ou você não nota, não repara que eu estou com seu perfume, ou você não fala nada, e eu vou para casa e eu começo a pensar: olha, não foi muito legal pegar sem pedir permissão. Então, eu vou para você e falo: querida, eu roubei um pouquinho do seu perfume, você me perdoa? E você fala: claro, eu senti o cheiro, sabia, eu coloquei lá para você usar. Se quiser, pode até levar o vidrinho para casa, que eu nem gosto muito daquele perfume. Agora, se do outro lado eu chegar para essa mesma amiga e falo: querida, eu matei seu filho, você me perdoa? E ela fala: sim, perdoo. Qual vai ser a diferença da graça que eu vou sentir? Agora, se alguém mata seu filho e você pega um revólver e mata aquela pessoa, seria vingança. Se alguém mata seu filho e você entrega aquela pessoa para as autoridades para ir até a prisão, seria justiça. Se alguém mata seu filho e você convida para a sua casa, perdoa completamente e ainda adota como filho, seria graça. E você iria pensar: mas ninguém faria isso? Quem matou Jesus? Foram os líderes religiosos? Foi o Judas? Foram os romanos? Com Zaqueu, aquele cobrador de impostos desonesto, que colocava o dinheiro no bolso. Hein? Se você fosse começar uma igreja, você iria escolher para ser o primeiro pastor da sua igreja o homem que havia negado você 3 vezes? Jesus escolheu o Pedro. E eu fico pensando assim, lembra que depois da ressurreição, o anjo falou para as mulheres: vai chamar os discípulos e Pedro. Por quê? Mas Pedro era discípulo. Por que ele recebeu um convite especial? Porque se não tivesse falado, Pedro
assim, ele ia pensar, certamente o Mestre não quer me ver depois de tudo que eu fiz. Mas as mulheres iriam dizer, não, Pedro, o anjo falou seu nome. Você devia ir lá. Então, em todos esses relacionamentos, e o próprio apóstolo Paulo fala sobre como ele blasfemava, como ele perseguia os cristãos, estava lá quando apedrejavam o Estevão. Mas ele falou, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, Deus faz tudo o que ele faz por causa da sua graça, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Quem sou eu? Eu sou filha de Deus, não sou escrava de Deus. Em função, às vezes, eu sou serva de Deus, mas em posição, eu sou filha. Agora, se o servo falhar, a gente manda embora. Mas se o filho falhar, a gente fica com ele, porque o nosso relacionamento não depende do nosso desempenho, depende do nosso amor. A gente ama, então a gente vai ficar. Aí eu tenho 3 filhas adotivas. A gente adotou a primeira com 3 meses, a segunda com 6 meses e a terceira com 15 anos, porque tentamos adotá-la quando ela tinha 3 anos e ela não conseguimos, não foi dado permissão para adotá-la. Então, ela ficou 12 anos no orfanato e quando ela tinha 15 anos, finalmente, conseguimos adotá-la. E todas elas são muito preciosas, muito queridas. Mas vamos imaginar que quando elas ainda estavam em casa, que elas iam chegar para mim um dia para falar, mamãe, nós vamos assim mostrar para você e para o papai o quanto que nós apreciamos tudo que vocês fazem. Então, nós vamos levantar lá pelas 4 horas da manhã, nós vamos lavar a roupa, passar a roupa, limpar, assim, passar, assim, cortar a grama no quintal, lavar o carro, assim, arrumar a casa, fazer as refeições. Se elas falassem isso para mim, eu ia ficar feliz? Eu não ia ficar feliz, porque eu não adotei para que elas pudessem ser minhas servas. Eu adotei para que elas pudessem me amar. E elas falando assim, eu ia ver que elas são meio inseguras sobre o relacionamento, que elas acham que estão lá para me ajudar, que eu adotei como serva. E eu não adotei como serva, adotei como filha. Agora, se do outro lado, uma noite ela chega na cozinha e fala, mamãe, a senhora está muito cansada hoje. Trabalhou bastante, vai lá na sala namorar o papai um pouquinho que nós vamos limpar a cozinha. Eu vou ficar feliz? Claro que vou. Né? Qual é a diferença entre o primeiro exemplo e o segundo? No primeiro, elas estão fazendo por obrigação. E no segundo, estão fazendo por amor. E eu não quero o que... assim, não vale tanto aquilo. Às vezes, os filhos têm que fazer por obrigação também, mas vale muito mais aquilo que eles fazem por amor, quando a gente vê que estão fazendo por amor. Eu, por 30 anos na minha vida cristã, servi o Senhor por obrigação. Agora não. Agora eu faço por amor. Eu estou aqui por amor. Por amor ao meu Deus, por amor a vocês. E faz toda a diferença. Para mim, o ministério não é mais um peso. Não é mais uma coisa chata para fazer, né? Às vezes é difícil, por causa da língua, coisas assim. Às vezes é difícil. Mas é uma coisa que eu faço... assim, com alegria, porque eu sei que meu relacionamento com Deus não depende do meu desempenho, depende do nosso relacionamento, que eu sou filha de Deus. Agora, você pode perguntar, então, o que fazer com sentimentos de culpa? Eu não sei se vocês já sofreram de sentimentos de culpa.
primeira coisa que a gente tem que ver é se a culpa é falsa ou verdadeira, porque às vezes nós crescemos no lar onde teve muitas regrinhas e a gente até hoje não sabe qual é mandamento bíblico e qual é tradição. Hein? E às vezes, por exemplo, a filha que ouve a mãe falando a vida toda, você não sabe limpar direito, ela sente culpada se não limpar até os cantinhos da casa, porque foi ensinado que as coisas são assim. É uma culpa falsa, mas uma amiga minha me ensinou uma coisa que me ajudou muito, porque nós sabemos que quando nós pecamos, existe uma culpa verdadeira. O Espírito Santo nos convence do pecado. Mas também existe a acusação do inimigo. Ele é o acusador que nos acusa para nos derrotar. Então, como que nós vamos saber se é a voz do Espírito nos convencendo do pecado ou se é a voz do acusador? E essa amiga minha me ensinou que quando Deus nos convence do pecado, Ele sempre fala sobre uma coisa específica que tem uma solução. Então, eu falo assim... Para minha filha, por exemplo, Deus mostra que eu perdi a paciência com ela. E eu vou para ela e eu falo, olha, querida, perdi a paciência, não devia ter feito, foi muito feio o que mamãe fez, você me perdoa e vamos orar e eu vou pedir para Deus me perdoar também. Hein? E a gente esquece. Agora, quando o inimigo vem, ele nunca fala sobre coisas específicas. Ele fala tipo assim, Judite, você é uma péssima mãe. Então, o que eu posso fazer para provar que eu não sou uma péssima mãe? Esse tipo de acusação a gente já sabe que vem do inimigo. Porque nós temos a promessa, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Temos a promessa que Ele vai colocar os nossos pecados nas profundezas do mar e colocar uma placa, proibido pescar. A Bíblia até diz que Deus não se lembra mais do nosso pecado. Não é que Ele tem problema de memória, Ele sabe até quando cai um cabelo. Mas Deus não quer lembrar mais. Então eu vou para Ele e eu falo, Senhor, eu fiz de novo. E Deus fala, de novo? Você já fez antes? Eu não me lembro mais. Então, como é bom saber que nós temos o perdão de Deus. E culpa pode ser também uma causa da depressão. Né? Às vezes a gente sofre de depressão por causa de culpa. Tem um versículo em Romanos 11:6 que eu gosto muito. Quando eu leio esse versículo, eu tenho vontade de rir. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se fosse pelas obras, não seria graça. Como eu falei, seria pagamento por serviços prestados. Só é graça porque a gente não merece. Então, Deus faz tudo o que Ele faz por causa de sua graça. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E pela graça de Deus, eu também aceito você como você é. Essa foi uma coisa que eu aprendi durante a minha depressão. Eu aprendi a chorar com aqueles que choram. Antes, eu teria que confessar que eu era aquela pessoa que apontava dedo nos outros, que achava as falhas dos outros, que achava que tinha, assim, sabia o que eles precisavam fazer. Agora eu posso chorar com aqueles que choram, porque eu sei como que foi durante aquele tempo. Nós precisamos mostrar a graça de Deus no dia a dia. Deus nos enche da sua graça para que a gente possa mostrar essa mesma graça para as outras pessoas. Na nossa família,
Nós mostramos a graça quando perdoamos os membros da nossa família. Quando a gente não deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, que a Bíblia fala que nunca devemos fazer, né? Deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Quando nós amamos os nossos filhos incondicionalmente. Eu tenho um irmão adotivo. Meus pais adotaram quando ele tinha 12 anos de idade. O pai dele, pai biológico, deu todos os filhos. E esse meu irmão, às vezes, fugia de casa para encontrar com os outros irmãos dele. E nessas andanças ele começou a roubar, fazer coisas que não devia. E ele não acabou uma vez, mas várias vezes na prisão. E uma vez que ele estava fora da prisão, ele teve um acidente de motocicleta, e ele estava no hospital, seriamente ferido. E a namorada dele estava lá, e ele estava perguntando, onde estão os meus pais? Onde estão os meus pais? Os meus pais, hein? E ela falou, conhecendo muito bem a história dele, a vergonha que eles passaram com esse filho, depois de criar 4 filhos sem problema, ter todas essas coisas acontecendo com o filho adotivo. Ela falou para ele, Michael, vai ver que essa vez seus pais não vêm. E ele falou, não, eles vêm. Eu continuo fazendo mal para eles, mas eles continuam me amando. E se hoje esse meu irmão entende a graça de Deus, se ele entende, é por causa da graça que ele viu na vida dos meus pais. E foi interessante o que aconteceu na minha vida também, quando eu vi esse amor dos meus pais por aquele meu irmão. Porque eu nunca testei o amor dos meus pais. E era uma coisa que me deu tanto conforto de saber que o amor deles sempre estaria lá para mim. E é uma coisa maravilhosa o que Deus fez. Então, às vezes, nossos filhos sentem que eles só servem, por exemplo, para manter a nossa reputação. Né? O que as pessoas vão pensar, né? E é um lugar para a gente mostrar graça, especialmente os filhos do pastor. Eu já sei que meu marido é missionário. Uma vez, uma das minhas filhas falou, pai, o senhor tem ideia como é difícil ser filha do Jaime Kemp? Porque todo mundo acha que tem que obedecer tudo o que o pai está falando lá na frente. E às vezes não estamos mostrando graça, às vezes estamos sentindo e ensinando assim, que a vida cristã é um esforço muito grande, em vez de ser uma alegria em servir o Senhor que nós amamos. E a graça na igreja também. Eu gosto de pensar que nossas igrejas são hospitais. E as pessoas entram feridas, tristes, e a gente só tem um remédio para oferecer, que é a graça. É tão importante essa graça. Nós lemos em 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra dispenseiro, eu não sei se é muito conhecido. Eu sou enfermeira é dispenseira. Ela vai dando um pouquinho de remédio na dosagem certa para cada paciente. E quando nós somos dispenseiros da graça, a gente vai dando graça para cada pessoa na dosagem certa, conforme o dom que nós recebemos. E como é bonito isso, a gente poder ser dispenseiro da graça de Deus. É isso a tarefa que Deus deu para nós. Eu estou terminando, mas eu queria contar uma história que o Charles Swindoll conta no livro dele, O Despertar da Graça. Ele fala sobre a morte do rei Franz Joseph I, imperador da Áustria.
rei da Hungria, defensor da fé, príncipe da Boêmia, Morávia, grão-duque de Lombardia, Veneza, Estíria. O homem tinha 37 títulos. Então, quando os homens levaram o corpo dele para a catedral, onde ele seria enterrado com os outros reis, eles falaram todos esses 37 títulos. Assim, a pessoa lá dentro perguntou quem é, eles falaram, nós trazemos os restos mortais do Franz Joseph I, imperador da Áustria, rei da Hungria, defensor da fé, e repetiram todos os 37 títulos. Quando terminaram, o homem lá dentro respondeu, nós não o conhecemos. Eles acharam. Será que não houve direito? Então repetiram de novo. É o rei, o imperador. E de novo a voz lá dentro falou, nós não o conhecemos. E finalmente eles entenderam o recado. E falaram, nós trazemos o corpo do nosso irmão Franz Joseph, pecador como todos nós. E os portões abriram. Né? E eu fico pensando, quando eu chegar no céu e Deus perguntar que direito você tem de entrar, eu não vou falar, o senhor não viu? Eu fui lá para o Brasil, fiquei 51 anos longe da família, eu fui lá para Portugal, falar naquela igreja assim, dos irmãos. O senhor não viu quanta coisa que eu fiz? O senhor não me reconhece? Não é isso que eu vou falar, não. Eu estou aqui só por causa da graça de Jesus. Por causa daquilo que Ele fez na minha vida. O nosso amigo Asaf Borba, não sei se aqui vocês tiveram o privilégio de conhecê-lo, é um dos melhores compositores lá no Brasil. Ele tem uma música que diz assim, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz voltados para mim, conte-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei e falarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, super abundante graça. Foi graça preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Começamos pela graça e vivemos sempre pela graça. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça.